Hoje, eu moro numa casinha simples de madeira, bem no alto de um morro em Santa Catarina. Me chamo Teresa, tenho 65 anos e vivo rodeada de silêncio, quebrado só pelo canto dos passarinhos e o barulho do vento batendo nas árvores. À primeira vista, minha vida parece tranquila, mas quem olha de fora não imagina a tempestade que carrego por dentro. A história que vou contar agora é a que me assombra há mais de 50 anos. E eu nunca tive coragem de revelar a ninguém, nem para as minhas netas, nem para os meus filhos. Mas hoje, sentada na varanda com meu chimarrão em mãos e o coração mais leve com o passar dos anos, decidi abrir meu passado como quem abre uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. O que aconteceu comigo aos 17 anos foi tão fora do normal, tão assustador, que até hoje eu não sei se foi castigo ou um aviso do destino. Eu engravidei de 2 homens no mesmo mês. E até hoje eu carrego a dúvida de quem realmente é o pai da minha filha. Naquela época, eu morava no interior do Paraná, numa cidadezinha que não tinha nem 1.000 habitantes. Minha mãe era costureira e meu pai, um homem bruto que vivia mais no boteco do que em casa. Eu era uma moça quieta, criada com muito rigor. Não podia usar saia acima do joelho, não podia falar com um homem na rua, e sonhar com faculdade era quase um pecado. Eu era filha única e a esperança da minha mãe de ter uma menina direita. Mas tudo começou a desandar quando o circo chegou na cidade. Foi em abril de 1977. Eles montaram a lona numa clareira perto da escola, e por dias a cidade inteira só falava daquilo. Palhaços, acrobatas, cartomante e um rapaz chamado Luan. Ele era o responsável pelos cavalos e ajudava na montagem do picadeiro. Moreno, olhos verdes, um ar misterioso que me deixava nervosa só de olhar. Eu lembro que a primeira vez que ele me encarou foi como se o tempo parasse. E eu me perdi. Luan era o oposto de tudo que eu conhecia. Livre, sujo de terra, sorridente. Ele flertava com todas, mas quando falou comigo pela primeira vez, eu senti que havia algo diferente. Começamos a nos encontrar escondido, no pasto atrás da igreja, longe dos olhos fofoqueiros da cidade. No começo eram só conversas, risadas tímidas, toques sutis. Mas uma noite, sob o céu estrelado e com o cheiro do mato invadindo nossos sentidos, aconteceu. Foi a minha primeira vez. Ingênua, apaixonada, me entreguei com uma mistura de medo e desejo. Não me protegi. Na verdade, nem sabia como. Luan me prometeu que no fim da temporada voltaria para me buscar. E eu acreditei. Mas ele sumiu 2 dias depois. O circo foi embora sem aviso e me deixou com o coração partido e um vazio dentro do corpo e da alma. Só que o destino é cruel. Ou talvez tenha sido o diabo, não sei. Por que não foi só Luan? Uma semana depois, meu primo Henrique veio passar uns dias em casa. Filho da minha tia que morava em Curitiba, ele vinha nos visitar uma vez por ano. Henrique era bonito, educado, mais velho e sempre me olhou com um carinho diferente. Numa noite em que meus pais saíram para uma novena, ele ficou em casa comigo. A chuva caía forte, a luz acabou. E naquela mistura de escuridão e proximidade aconteceu o impensável. Ele me beijou. E eu, abalada, carente, ainda ferida por Luan, não recuei. Me entreguei de novo. Mas dessa vez, com culpa. Com nojo de mim mesma. No dia seguinte, evitei olhar para ele. E ele, como se nada tivesse acontecido, voltou para a cidade dele na manhã seguinte. Nunca mais falamos sobre aquilo. 3 semanas depois, meu corpo começou a mudar. Enjoo, tontura, atraso. Minha mãe desconfiou antes mesmo de mim. E quando me levou ao benzedor da vila, ele cravou: "Essa menina tá prenha." Eu congelei. E ali começou o verdadeiro inferno. Minha mãe desmaiou no chão da cozinha. Meu pai me bateu com o cinto e me expulsou de casa gritando que eu era uma vadia. Eu fui parar na casa da minha avó paterna, numa comunidade rural distante, onde ninguém me conhecia. Passei a viver escondida, costurando e cuidando das galinhas. Mas dentro de mim, a dúvida crescia como o bebê que se formava no meu ventre.
Quem era o pai da minha filha? O cigano do circo ou o sangue do meu sangue? Durante os meses seguintes, eu não tive paz. Sonhava com os dois, com os olhos verdes de Luan e com o silêncio cúmplice de Henrique. O bebê crescia e a barriga inchava, e com ela, meu medo. Eu rezava todas as noites para que nascesse com alguma pista, alguma marca que me ajudasse a entender a verdade. Mas quando minha filha nasceu, em pleno dezembro, ela veio como um anjo sem identidade. Cabelos castanhos, olhos amendoados, pele clara. Nada que denunciasse nenhum dos dois. Chorei por dias. Amamentava com um nó na garganta, sentindo amor e culpa ao mesmo tempo. Minha avó me ajudava no que podia, mas nunca perguntou nada. Só me olhava com um misto de pena e resignação. Aquilo me destruía. Anos se passaram e eu criei minha filha sozinha. Nunca contei essa história para ninguém. Ela cresceu achando que o pai morreu num acidente. Inventei esse enredo para protegê-la e para me proteger também. Mas eu sabia que, em algum lugar do país, Luan e Henrique ainda estavam vivos. E o pior, eu sentia que um deles poderia um dia bater à minha porta. E foi o que aconteceu. 20 anos depois, quando minha filha já era adulta, alguém apareceu. E com ele veio o início de um novo pesadelo. O homem chegou numa tarde nublada de novembro. Eu estava estendendo roupa no varal quando vi aquele carro velho subir o morro, rangendo os pneus na estrada de terra. O coração disparou. Não sei explicar como, mas eu senti. Era como se meu corpo reconhecesse o passado antes mesmo que meus olhos enxergassem. Quando ele desceu do carro, eu congelei. O cabelo um pouco grisalho, o olhar ainda firme e aquele jeito quieto. Henrique, meu primo. 20 anos depois. A primeira coisa que me disse foi: preciso conversar com você. A voz dele tremia. Eu não respondi. Só entrei para casa e deixei a porta aberta, esperando que ele entendesse que ali dentro não havia espaço para mentira, só para verdades atrasadas demais. Ele entrou, e o silêncio entre nós era mais pesado que qualquer palavra. Nos sentamos à mesa da cozinha. Eu não ofereci café. Não tinha clima. Ele olhou ao redor, fixou os olhos em uma fotografia da minha filha na parede e perguntou: "Ela é minha?" Foi como um soco no estômago. Não houve introdução, nem gentileza, nem arrependimento. Só a pergunta crua, direta, rasgando minha paz. Eu respirei fundo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando controlar as lágrimas. Então respondi: "Não sei." E essa resposta foi como jogar gasolina em um fogo que ele já trazia dentro de si. Ele se levantou, andou de um lado para o outro, passou a mão pelos cabelos e disse: "Eu sempre desconfiei. Nunca consegui esquecer daquela noite. Aquilo me irritou. Falei sem pensar. Então, por que nunca voltou? Porque me deixou sozinha naquela lama." Ele baixou os olhos. Eu era covarde, eu sei. Mas agora eu quero saber. Quero a verdade. Foi aí que ele me contou o motivo real de sua visita. Henrique estava doente. Um tipo raro de câncer no sangue. Os médicos disseram que ele precisava localizar possíveis filhos, caso algum pudesse ser compatível para um tratamento experimental. Ele já tinha tentado com o filho legítimo de outro casamento, mas não era compatível. Então pensou em mim e na possibilidade de ser pai da minha filha. O ar ficou mais pesado. Meu peito apertou de um jeito que parecia que eu ia desmaiar. Nunca imaginei que o passado fosse bater na minha porta assim, exigindo respostas que nem eu mesma tinha. Henrique me implorou por um teste de DNA. Disse que, se não fosse o pai, nunca mais me procuraria. Mas se fosse, queria conhecer a filha, talvez ter uma chance de sobreviver. Chamei minha filha naquela noite. O nome dela é Isadora. Uma moça forte, decidida, que estudou, se formou em enfermagem e sempre me olhou com orgulho. Quando eu contei sobre Henrique, vi o brilho no olhar dela apagar como uma lâmpada queimada. No começo, ela achou que fosse mentira. Depois achou que eu estava ficando senil. E quando entendeu que era real, chorou.
Chorou como se tivesse perdido algo precioso, mesmo sem saber o que era. Ela aceitou fazer o teste, mas com uma frieza que me partiu o coração. Disse que só faria por mim, que não queria criar laços com alguém que nunca fez parte da vida dela. E eu entendi. Afinal, fui eu quem construiu esse muro de silêncio a vida inteira. O exame foi feito dias depois. Henrique voltou à cidade só para colher o sangue. Trocou poucas palavras comigo. O tempo não curava mágoas quando o passado ainda sangra. Enquanto esperávamos o resultado, minha mente voltava para Luan. Será que ele ainda estava vivo? Será que ele lembrava de mim? Comecei a pesquisar, discretamente, em jornais antigos, redes sociais, qualquer coisa. Até que encontrei um rastro. Um artista circense com o mesmo nome, que fazia shows no interior de São Paulo. Entrei em contato. Mandei uma mensagem simples, com uma pergunta que parecia tirada de um pesadelo. Você esteve no Paraná em 1977, com um circo chamado Estrela da Vida. Ele respondeu 2 dias depois. Estive sim. Quem está perguntando? Meu coração disparou. Tive vontade de deletar tudo, fingir que não vi. Mas a curiosidade e a necessidade de saber a verdade me impulsionaram. Escrevi tudo, numa mensagem longa, cheia de emoção. Falei que éramos adolescentes, que tivemos um envolvimento e que eu engravidei pouco tempo depois que ele partiu. Luan não demorou para responder. Disse que lembrava de mim, que também tinha pensado em mim por muito tempo, mas que a vida o levou por outros caminhos. E então veio a revelação que tirou o meu chão. Ele contou que, pouco tempo depois daquele espetáculo no Paraná, sofreu um acidente e ficou meses internado. Quando voltou ao circo, disseram que ele havia engravidado uma moça da cidade, mas ele nunca soube quem era. Ele quis voltar, mas o circo nunca mais passou por ali. Decidimos nos encontrar. Ele veio até minha casa. Era diferente de Henrique. Mais aberto, mais carismático, com aquele olhar ainda selvagem, ainda sedutor. Quando viu Isadora, ele ficou mudo. Os dois se olharam de um jeito estranho, como se algo os ligasse, mesmo sem palavras. E naquele momento, eu me perguntei, será que não era Henrique? Será que era ele? O mistério só aumentava. Mas o resultado do DNA com Henrique já estava prestes a sair. E tudo dependia daquela resposta. Uma resposta que, de certa forma, podia salvar uma vida. Ou destruir 2 de uma vez só. O envelope branco chegou pelas mãos do próprio carteiro, numa manhã abafada de dezembro. Ele me entregou sorrindo, como se aquilo fosse uma simples correspondência de rotina. Mas quando fechei a porta e segurei o papel nas mãos, minhas pernas tremeram. O mundo girou. Aquele envelope não era só papel. Era o passado inteiro prestes a ganhar um nome. Chamei Isadora com um grito seco, e ela veio da cozinha enxugando as mãos no avental com uma expressão dura. Henrique chegou minutos depois, nervoso, suando mesmo com o ventilador ligado. Sentamos à mesa como estranhos unidos por uma bomba prestes a explodir. Abri o envelope com as mãos trêmulas. O resultado era objetivo. Genético, exato. Frio como a lâmina de uma faca. Henrique não era o pai. O silêncio que se seguiu foi tão forte que parecia ter cortado o ar. Henrique abaixou a cabeça. Não disse nada. Apenas fechou os olhos, como se aceitasse uma sentença que já esperava. Isadora respirou fundo e me encarou. Nos olhos dela havia alívio e raiva. Então, por que você nunca me contou nada, mãe? Ela perguntou, com a voz embargada. Eu não consegui responder de imediato. Olhei para Henrique, depois para ela, e por fim para as minhas mãos, tão enrugadas, tão marcadas por escolhas e silêncios. Porque eu mesma nunca soube a verdade. Porque tive vergonha. Porque achei que era melhor você crescer sem esse peso, mas ela se levantou da mesa e saiu sem dizer mais nada. Henrique também foi embora naquela tarde, deixando um simples desculpa no portão. E eu fiquei ali, sozinha, com a certeza de que minha filha merecia mais do que uma mãe cheia de segredos. Luan ainda estava na cidade.
Ele se hospedou numa pousada simples ali perto e, depois do resultado do exame, me procurou. Quando lhe contei que Henrique não era o pai, ele ficou em silêncio. Mas seus olhos, pela primeira vez, pareceram brilhar com esperança. Você acha que pode ser minha? Ele perguntou, quase como um menino. Respondi com a única coisa que eu ainda tinha, a dúvida. Ele me pediu um segundo teste. Dessa vez, não para salvar a própria vida, mas para tentar recuperar o tempo perdido. Eu não sabia se devia, mas Isadora, ela topou. Talvez pela mesma razão que topou o primeiro, ou talvez porque, no fundo, também sentia algo estranho quando olhava nos olhos de Luan. Algo que não podia explicar, mas que chamava de familiaridade. Durante os dias que se seguiram ao novo exame, Luan se aproximou de mim como ninguém jamais havia feito. Não era o mesmo garoto, de olhos verdes e sorriso malandro do passado. Era um homem que havia enfrentado o mundo, que viverá demais, errara demais, mas que trazia uma saudade genuína no peito. Passamos tardes inteiras conversando na varanda. Ele me contou que nunca se casou, que teve uma vida nômade com o circo e que, apesar das alegrias, sempre sentiu um vazio. Acho que era você. E talvez ela também. Ele disse, apontando para uma fotografia de Isadora na estante. Era estranho, mas reconfortante, tê-lo por perto. E foi a primeira vez em muitos anos que me peguei sorrindo por dentro, sem culpa, sem medo. Mas a cidadezinha não perdoa passado. As fofocas logo começaram a circular. Diziam que eu estava envolvida com 2 homens ao mesmo tempo, que minha filha era filha de circo, que Henrique tinha voltado só por interesse. Velhas ranzisas comentavam nos bancos da praça, e até a padaria começou a me tratar com frieza. Mas eu não me importava mais. Pela primeira vez, sentia que estava limpando a alma, lavando a vergonha acumulada de décadas. E, no fundo, eu sabia, quando o resultado viesse, tudo mudaria de novo. E quando chegou, foi como se o tempo parasse mais uma vez. O exame era claro, indiscutível. Luan era o pai. Chorei. Chorei como não chorava desde o parto. Não de tristeza, mas de um alívio dolorido. Isadora ficou em choque. Encostou-se na parede, deslizou até o chão e ficou ali, abraçada às próprias pernas. Luan a ajoelhou na frente dela, com lágrimas nos olhos, e pediu perdão. Disse que nunca teria deixado ela sozinha se soubesse. E pela primeira vez, minha filha chorou no colo de um pai. Foi a cena mais bonita e mais dura da minha vida. Ver o amor nascer depois de tanto tempo. Tão machucado e ainda assim, real. Mas o passado cobra. E nem tudo fica enterrado para sempre. Porque nos dias seguintes, um novo segredo veio à tona. Algo que Luan trazia consigo e que colocaria tudo a perder. Aquele breve momento de paz entre nós foi como um raio de sol em manhã de tempestade, intenso, mas passageiro. Quando Luan me pediu para conversar a sós, já percebi que havia algo errado. A expressão dele era pesada, os olhos marejados e o tom de voz diferente. Nos sentamos na varanda, e ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o mato que cercava minha casa como se buscasse coragem ali. E então ele falou: antes de ir embora do circo naquela época, eu fiquei com outra moça da cidade. Meu coração parou. Por um segundo, achei que tinha escutado errado. Como assim, Luan? Que moça? Perguntei. Ele não conseguia me encarar. Disse que foi só uma vez, que ele estava confuso, que não significou nada. Mas o problema é que a moça era minha prima, filha da irmã da minha mãe. Alguém da família. E o pior, ela também ficou grávida, na mesma época que eu. Eu senti a cadeira sumir debaixo de mim. Aquilo era mais do que uma coincidência cruel. Era um nó que o destino deu só para me castigar mais uma vez. A prima em questão, Adriana, havia desaparecido da cidade ainda jovem, levada pelos pais para viver com parentes em São Paulo após uma vergonha que ninguém nunca entendeu direito. E agora tudo fazia sentido. Luan havia engravidado 2 mulheres em uma única passagem por nossa cidade. E agora,
quase 40 anos depois, retornava com o rastro dos próprios pecados batendo à porta. Você acha que aquela criança também era sua filha? Perguntei, já sem forças para reagir. Ele assentiu com a cabeça, os olhos cheios de culpa. É por isso que eu vim aqui com tanto medo. Eva, eu não sabia quem era a mãe da minha filha. Podia ser você, ou ela. A confusão tomou conta de mim. Me senti humilhada, traída outra vez, como se tivesse 17 anos de novo. Mas havia uma parte em mim que também entendia. Nenhum de nós sabia o que estava fazendo naquela época. A juventude foi imprudente, inconsequente. Mas agora havia algo mais urgente. Uma possibilidade assombrosa. Isadora poderia ter uma irmã, da mesma idade, criada em outro canto do Brasil, sem saber da existência uma da outra. Ou pior, e aqui minha mente me torturava, e se elas já tivessem se encontrado? E se tivessem cruzado caminhos em algum momento da vida sem saber do elo que as unia? O pensamento me deixava sem ar. Luan decidiu ir atrás de Adriana. Entrou em contato com pessoas da cidade antiga, foi atrás de documentos, registros, qualquer pista. Demorou alguns dias, mas conseguiu um número de telefone. Ligou. A mulher do outro lado da linha atendeu com frieza. Era ela. E quando ele se apresentou, o silêncio foi imediato. Depois veio o choro. Adriana nunca contou a ninguém quem era o pai de sua filha. Disse que criou a menina sozinha, mentindo que havia sido abandonada por um militar. A filha agora era médica, formada, casada e morava em Florianópolis. E nunca, jamais, desconfiou da verdade. Luan me contou tudo com os olhos marejados. Disse que Adriana não queria expor a filha àquilo. Que não queria um exame, nem um reencontro, nem nada. Deixa como está, foram as palavras dela. Mas algo em mim não aceitava essa conclusão. Porque o sangue puxa, e a verdade, por mais cruel que seja, não pode ser enterrada viva. Eu me perguntei, será que eu teria vivido melhor se minha mãe tivesse me contado mais verdades? A resposta era clara. E foi por isso que decidi procurar a filha de Adriana por conta própria. Peguei o nome, procurei nas redes sociais, vi suas fotos, sua vida. O choque foi instantâneo. O nome dela era Elisa. E em uma das fotos, ela estava com Isadora. As duas numa formatura, sorrindo, abraçadas. Amigas. Amigas íntimas. Meu coração quase parou. O destino não dava voltas. Ele dava laços. Laços apertados, que sufocavam. Chamei Isadora, mostrei as fotos, contei tudo. Ela ficou em choque. Primeiro negou, depois chorou, depois entrou em silêncio. Demorou horas para conseguir falar. Quando falou, sua voz era só um sussurro. Eu sempre senti algo nela, como se fosse uma parte de mim. Decidimos que ela mesma contaria a verdade para Elisa, que não podíamos mais viver na escuridão. E naquele mesmo final de semana, elas se encontraram. O encontro foi tenso, com lágrimas, abraços longos e um silêncio que dizia tudo. Elisa exigiu um exame, e o resultado, mais uma vez, não deixou dúvidas. As duas eram irmãs, filhas do mesmo pai, fruto de um mesmo verão, de um mesmo erro, ou talvez de um mesmo destino. Luan chorou como criança ao saber, pela alegria de finalmente saber a verdade e pelo arrependimento de ter deixado a juventude escapar pelos dedos. Mas a história não acaba aí, porque havia algo mais que Elisa e Isadora descobriram ao se reencontrarem. Um elo ainda mais sombrio e uma revelação que colocaria tudo o que vivemos até ali em xeque. O reencontro entre Elisa e Isadora parecia, à primeira vista, um final feliz. As duas irmãs, separadas pelo silêncio dos adultos, agora finalmente unidas pela verdade que o tempo tentou enterrar. Mas o que ninguém esperava é que, ao abrir esse baú de lembranças enterradas, viriam também segredos ainda mais sombrios. Foi Elisa quem trouxe à tona a primeira peça desse novo quebra-cabeça. Ela contou que, desde criança, sua mãe, Adriana, sempre evitou falar sobre o passado, mas que durante uma noite de febre, quando já era adolescente, ouviu a mãe sussurrando coisas estranhas.
Dizia nomes, datas, chorava e repetia, foi tudo culpa dele, aquele homem, aquele circo maldito. Elisa pensava que era delírio, mas agora, com tudo o que descobriu, aquelas palavras ganhavam outro peso. A revelação veio numa carta antiga que Elisa encontrou escondida entre os pertences da mãe dias depois de contar a verdade. Era uma carta rasurada, escrita às pressas, endereçada à própria Adriana, mas jamais enviada. O remetente, Luan. A caligrafia era sua, o tom, desesperado. E nela, Luan pedia perdão. Mas não só pelo abandono. Ele mencionava algo muito mais grave. Algo que, até então, ele nunca contou para ninguém. Dizia que, naquela temporada do circo em 1977, algo aconteceu com uma das garotas da cidade, que ele não lembrava direito da noite, que tinha bebido demais, mas que ouviu boatos entre os colegas do circo de que havia forçado uma moça e que ela estava grávida. Ele jurava que não era capaz de algo assim, mas dizia que carregava essa culpa desde então. E que, por isso, fugiu. Se for verdade, eu sou um monstro, dizia uma das frases. Essa revelação jogou um peso enorme sobre tudo o que estávamos vivendo. Eu mesma fiquei sem chão. Porque a ideia de que o pai da minha filha poderia ter machucado alguém daquela forma me destruía por dentro. E mais, quem era essa moça? Seria Adriana? Ou seria outra? A carta não dava nomes. Só falava de uma noite, de uma confusão, de um cheiro de bebida e de um medo profundo. Chamei Luan e o confrontei. Mostrei a carta. Ele ficou pálido, como se a alma estivesse sendo arrancada. Tentou explicar. Disse que realmente tinha bebido demais naquele dia, que ouviu boatos dentro do circo, mas que nunca soube se aquilo era verdade ou se era só intriga, e que passou a vida fugindo disso. Que, por medo, nunca quis voltar para a cidade. Eva, se eu sou mesmo esse homem, eu não mereço perdão. Nem amor, nem família. Isadora escutava tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela se levantou, com os olhos cheios de lágrimas, e disse a coisa mais dura que uma filha pode dizer: talvez você nunca mereceu mesmo. E saiu. Elisa, por outro lado, ficou. Queria entender mais. E foi ela quem encontrou a última pista. Revirando registros do antigo circo, ela descobriu que havia uma terceira garota naquela cidade que engravidou no mesmo ano. Uma menina chamada Dalila, filha de um dos funcionários do mercado. Dalila desapareceu meses depois, levada para um convento por ordem dos pais. O bebê dela nunca nasceu. Segundo relatos antigos, ela sofreu um acidente. Mas nos bastidores da cidade, sempre se sussurrou que ela tentou tirar a própria vida. E, segundo a lenda, deixou uma carta. Uma carta que nunca foi lida fora do convento. Essa descoberta reacendeu uma dor silenciosa entre os mais antigos da cidade. Ninguém queria falar sobre Dalila. Era como se o nome dela estivesse amaldiçoado. Mas nós fomos até o convento. Isadora e Elisa, juntas. E lá, com muito custo, conseguiram acesso ao arquivo antigo. A carta estava lá, escrita por uma menina desesperada, que dizia que foi usada por alguém do circo, que estava grávida e que não suportava a vergonha. Não dizia o nome de Luan, mas falava em olhos verdes, em um beijo roubado, em uma noite que começou com riso e terminou com gritos. Aquelas palavras enterraram o resto de esperança que ainda havia em nós. Quando voltamos, Luan já estava indo embora. As malas prontas, o olhar derrotado. Não tentou se defender. Não tentou ficar. Apenas nos abraçou e foi embora sem olhar para trás. E naquele silêncio, ficou claro que algumas verdades são grandes demais até para o perdão. Isadora não chorou. Elisa segurava sua mão. E eu apenas observei. Porque algumas histórias não têm final feliz. Elas têm verdade. E às vezes, isso é tudo que resta. Hoje, aos 65 anos, sigo vivendo no alto do morro. Isadora voltou para sua casa. Elisa também. Às vezes nos visitam, às vezes somem por meses. Mas agora, sabem de onde vieram. E mesmo com as dores, com os traumas,
Com os buracos que o tempo não tapa, elas têm uma outra. O laço que o destino criou, mesmo com as mãos sujas, é o mesmo que, no fim, salvou as duas. E quanto a mim, eu sigo aqui, contando minha história para quem tiver coragem de ouvir. Porque não importa o quanto tentemos fugir, o passado tem um jeito cruel e inevitável de encontrar a gente. Sempre.